Existe um ângulo protetor para o joelho, principalmente em exercícios como agachamento, cadeira extensora, dentre outros. Então, personal trainer, vamos para mais um papo reto na prática. Meu nome é José Henrique, eu sou personal trainer expert em exercício físico e dor, conhecido como Zé, e eu criei essa série justamente com essa ideia de levar a ciência para a prática de forma direta, ou seja, ali no nosso campo de batalha, vamos colocar assim. Se você não é da educação física, é de outra área, seja muito bem-vindo. Se você é aluno, também. Então, a ideia nossa hoje é falar sobre ângulo protetor. Esse ângulo protetor para o joelho, ele dentro de alguns artigos, nós temos esse aqui da Jospit, que fala que, propõe, na verdade, que para eu potencializar o trabalho dos músculos da coxa e, em contrapartida, proteger o joelho, seria interessante realizar agachamento e cadeira extensora numa angulação aí de até 45 graus. Então, partindo ali do agachamento do tronco ereto, eu desceria até gerar 45 graus de flexão de joelho e na cadeira extensora eu geraria no máximo uma extensão de até 45 graus, partindo do ponto de 90. O que a gente precisa entender? Porque o artigo fala o seguinte, que a partir desse ponto, a mais que 45 graus de flexão no agachamento, de extensão na cadeira extensora do joelho, eu tenho um aumento de sobrecarga. Só que tem um detalhe, eu estou sentado, você possivelmente está sentado também. Quando a gente levantar e ficar em pé, vai ter sobrecarga no joelho. Quando a gente andar, vai ter sobrecarga no joelho. Quando a gente correr, vai ter sobrecarga no joelho. Se eu precisar pular alguma poça d'água, que hora que eu sair, vai ter sobrecarga no joelho. O que eu preciso entender? Sobrecarga nas articulações fazem parte da nossa rotina. A questão é eu começar a fazer perguntas como a gente faz com a relação capacidade-demanda, que é a avaliação básica para eu estar fazendo com quem foi acometido com uma lesão e está ali comigo para se recuperar, ou quem tem dor na articulação, que é a relação capacidade-demanda. Então eu tenho que entender que se a sobrecarga que eu estou oferecendo, a magnitude dela, que eu estou oferecendo, se essa é a demanda, né? Se a capacidade da pessoa, das suas estruturas, está condizente. Então não é simplesmente dizer, ó, todo mundo tem que agachar até 45, todo mundo tem que estender o joelho até 45. Por quê? Não, porque além disso tem sobrecarga. Vai ter sobrecarga. Porque dentro do processo de movimento, vai haver o aumento da pressão ali, e essa pressão é um aumento de sobrecarga. Só que eu preciso entender que qual é a capacidade que a pessoa se encontra frente a qual é a magnitude da demanda, ou o grau da demanda, ou a quantidade da demanda, ou até as circunstâncias da demanda. Então, assim, o ângulo de 45 ele é protetor? Não necessariamente. Ele é um ângulo que você tem menos sobrecarga. Você precisa de uma pessoa que faça um exercício com uma menor sobrecarga? Então, você vai explorar o ângulo que isso acontece. Contudo, o ângulo protetor ele é individual. Cada pessoa vai ter o seu. Porque senão, eu caio naquela de talvez induzir uma pessoa a se prender demais quando ela poderia fazer ângulos maiores. E, claro, também eu posso colocar uma pessoa para fazer ângulos maiores quando ela deveria fazer menores. Então, por exemplo, não, você não tem lesão, aparentemente, não tem dor, então eu vou jogar você para fazer além dos 45. Aí você descobre que a pessoa te relata algum desconforto ou alguma dor durante a execução. A mesma coisa pode acontecer. Não, eu vou colocar você que tem dor ou você que tem lesão para fazer só 45 e aquela pessoa poderia conseguir mais. Então, como que a gente vai trabalhar com isso na prática? Então, eu tenho aqui 2 alunos meus executando, aqui no primeiro vídeo, a minha aluna executando a cadeira extensora. Ela é uma aluna que tem lesão no joelho e que foi acometida por um bom tempo de experiência com dor nessa região. E aí hoje a gente está aí com a dor totalmente controlada. Ela ainda tem alguns episódios, mas hoje treina super bem. Inclusive nesse treino aqui a gente já está numa fase de treino bem intensa. E ela não relata dor, mesmo executando o movimento em 180 graus, seria a máxima extensão. Eu coloquei alguns detalhes aqui para vocês observarem, mas só para ajudar na explicação. Então, o que seria mais ou menos o ângulo, né, discussão do movimento, né, o quanto o movimento, quando realizado completo, o quanto tem discussão de extensão e flexão?
Aqui eu coloquei uma linha que vai do ponto médio central da articulação, mais ou menos, que nos mostraria onde seria 90 graus de flexão de joelho na cadeira extensora, que é uma posição básica que a maior parte das cadeiras extensoras tem, mas a gente também tem algumas cadeiras como essa, que possibilita um ângulo um pouco além de, um pouco antes de 90 graus. Então aqui eu devo ter aí mais alguns graus aqui de possibilidade de flexão. Isso é interessante? Eu vou falar disso. Mas o que eu quero que você entenda com o ângulo protetor ser individual? A amplitude do aparelho é essa daqui. Então, o aparelho me permite um pouco antes de 90 graus até 180. Então, eu tenho que entender que o ângulo do aparelho é esse. Agora, qual que é o ângulo que meu aluno consegue fazer? E aí eu vou encontrar o ângulo protetor. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, se seu aluno é um aluno que não tem, aparentemente, nenhum sintoma de lesão, eu posso chegar aqui e relacionar aqui a amplitude de movimento com a carga e a técnica de execução. Então, eu quero um bom movimento, uma boa amplitude de movimento, aproveitando toda essa excursão de movimento. Então, é interessante que eu coloque uma carga da seguinte forma. Ele consegue fazer toda essa excursão de movimento, pelo menos em 80% de uma série, então a série é 12, então ele consegue fazer essa boa execução na maior parte da série, e aí ao final da série ele começa a cair um pouco. Normal, o rendimento vai cair porque a fadiga vai começar a se instalar, a capacidade do músculo de produzir ali esse movimento vai, beleza. Então é interessante isso. Para uma pessoa que tem lesão ou dor, como que eu vou trabalhar aqui? Primeiro de tudo, uma pessoa que tem lesão ou dor, você pode pegar um público que não tem receio de movimento, como você vai pegar um público que é o mais comum, que tem receio de movimento. Então você tem que partir de que aqui tem que ser uma experiência que não provoque mais receio nele, mais medo e dor. E olha que se você provocar medo ou receio, também pode gerar dor. A gente fala disso no próximo vídeo. Mas o que eu aconselho aqui você a fazer? Quando você colocar o indivíduo no aparelho e ele, primeira coisa que ele relatar, não, esse aqui não vai machucar um pior na minha joelha. Calma, a gente vai reproduzir um movimento natural do seu joelho, que é esticar e dobrar. Mas para você se sentir mais confortável, coloca a carga que você quiser. Deixa ele zerar o aparelho, se for o caso. A minha preocupação aqui, ou a nossa, é ver o quanto ele consegue te fazer de movimento. Se ele consegue fazer todo todo esse ângulo de movimento, toda essa excursão de movimento, desculpa, com zero carga, show. Explica para ele, cara, você está vendo que não tem carga nenhuma e você consegue fazer todo o movimento. Vamos colocar uma barrinha? Coloca uma barrinha e testa. E aí fala com ele, aí, o que você achou? Beleza, não estou sentindo nada. Show de bola. José, eu pergunto se ele está com dor ou desconforto? Não. Pergunta como é que está o exercício. E aí, como é que está o movimento? E ponto, para a sua pergunta aqui. Por quê? Porque se você disser para ele, e aí, tá doendo? Você pode induzir ele a achar que, nossa, ele está preocupado, e isso gerar alterações, tá? Gente, a maneira como você conversa pode gerar gatilho de resposta à dor. Então, eu tenho que tentar trabalhar com isso. Então, e aí, como é que tá? Não, tá beleza, show de bola, vamos continuar. E aí você vai encontrar. A questão é o seguinte, o ângulo protetor, ele pode ocorrer mais no início do seu atendimento com essa pessoa. Por quê, José? Porque é mais no início que eu vou ter talvez um ângulo menor. E aí, beleza, se ele com uma carga lá que você achou que é a carga ideal para ele, não, eu quero trabalhar com ele com 10 repetições e 2 de zona reserva. Então eu vou colocar uma carga que ele faria 12 ou até 15 e vou fazer com ele 10. E aí dentro desse número, dessa carga, ele está conseguindo fazer meia excursão de movimento. Então eu vou encontrar o ângulo de movimento que ele sente mais controle e conforto. E é isso. Se for metade do movimento, metade. Se for um pouco mais, um pouco mais. Se for completo, beleza. Mas tenta trabalhar com isso. O que é importante, não fica perguntando para ele se está doendo, se está desconfortável. Pergunta, e aí, como é que está o movimento? Como é que está o exercício? Não, está legal e tal. Se ele te relatar dor, eu vou te mostrar como que a gente vai trabalhar com isso. Mas em se tratando da mesa flexora, eu tenho que entender que aqui na cadeira flexora,
Quando eu tiver numa extensão quase máxima do joelho, que ainda não está em 180, e na verdade a gente não precisa chegar a alinhar a tíbia com o fêmur aqui, pode sempre parar um pouco antes, porque é justamente nesse ponto, tíbia e fêmur bem alinhados, que eu tenho maior compressão patelofemoral. Então, na verdade, para ninguém isso é interessante, mesmo porque quando eu tenho esse bloqueio articular, eu acabo tendo quase zerado o trabalho muscular para ajudar a proteger ali, e eu coloco ligamentos e tendões para fazer um trabalho de força. Eles não fazem trabalho de força. Então evita, tá? Então aqui na mesa flexora, eu vou ter o quê? Mesma coisa. Olha a excursão de movimento, sempre é bom aproveitar bastante. Aqui talvez o aluno não sinta tanta dor, ou não sinta, ou não relate nada. Então aproveita essa excursão de movimento. Lembra que tempo sob tensão é interessante. E aqui você percebe que quase ele vai com a perna até o ângulo além de 90 aqui da cadeira. Só que aqui passa só um pouquinho. Aproveito isso aqui? Aproveita. E aqui eu tenho que entender que eu posso aproveitar? Pode. Mas, de novo, aqui eu vou olhar se tem um ângulo protetor ou se tem um ângulo... Na verdade, a gente vai olhar se tem algum ponto do ângulo que gera desconforto. Então, eu vou antes disso e gerar o ângulo protetor. Aqui é a hora que eu estou estendendo. Aqui é a hora que eu estou flexionando. Então, a hora que eu estiver flexionando a perna, o aluno estiver flexionando, eu tenho que ver que se daqui, tem que ver se daqui até ele chegar aqui, se tem algum ponto que eu não vou poder deixar ele flexionar o joelho mais. Porque aqui é flexionando o joelho que a sobrecarga não vai aumentar. Então, é daqui. Então, eu vou olhar, aqui eu vou olhar o ângulo de extensão protetor. Aqui eu vou olhar o ângulo de flexão protetor. Então, eu vou analisar da mesma forma que eu analisei. E aí, como é que eu vou lidar com dor? Primeiro de tudo é isso. Quando você for atender o seu aluno, ele vai te relatar, estou com dor no joelho, e aí você vai procurar saber quais são os momentos, situações que ele tem dor. Quando você começar o tratamento dentro da academia, esquece de ficar perguntando se ele está sentindo dor. Contudo, se ele te relatar, e por conta dele, sem você perguntar, você vai mostrar essa escala para ele. No seu celular, ele vai, cara, isso aqui é uma escala para a gente avaliar o nível da sua dor. Eu quero que você seja bem sincero comigo, porque isso aqui vai ser uma forma que eu vou encontrar de estimular você no treinamento ou de segurar o treino um pouquinho. De avançar você no treinamento, não fala de intensificar, fala de avançar você no treinamento ou de manter você no ponto que está ou até regredir um pouco. Então é muito importante que você seja sincero. Tem aluno que não vai ser, mas você vai jogando com aquilo ali. Com o tempo a gente entende também um pouco o aluno. E aí eu vou mostrar para ele, cara, aqui é uma escala de dor de 0 a 10 e você vai me dizer qual a intensidade da sua dor. E aí tem essas carinhas para ajudar. Mas o importante é aqui embaixo, tá sem dor, tá com dor leve, moderada e tal. Então, mostrou para ele, ele vai falar, cara, eu tô com uma dor 7. Beleza. Essa dor 7 aqui dentro é a mesma intensidade que você sente lá fora? Aí ele pode falar, sim, é a mesma. Opa. Então você explica para ele, cara, nós estamos com o mesmo nível de dor que você sentia. Então isso é normal, porque dentro do processo de tratamento eu prefiro partir de você sentir a dor que estava e a gente abaixar ela, do que você vir aqui e ficar sentindo só acima. Mas abre um parênteses e diz, claro que vai haver momentos que você vai sentir a dor também acima da intensidade que você está acostumado. Mas isso faz parte do processo. Então explica para ele que essa tabela vai ajudar não só a você nas suas anotações para ver o curso da dor, mas para poder explicar para ele também, cara, vai ter altos e baixos até a gente conseguir controlar ela, e é isso, faz parte do processo. Agora, ele está lá fazendo um movimento de extensão ou de flexão. E ele falou para você que durante o dia a dor é 7. Aí ele fala, não, cara, aqui tá uma 2,5. Boa, reduziu, tá legal. Pô, Zé, mas o cara pode continuar sentindo dor, a pessoa? Pode continuar sentindo. Porque num primeiro momento de trabalho, de manejo de dor, você não vai, nem sempre, nem em todos os exercícios, nem em todos os momentos, você vai zerar a dor. O que você vai fazer é tentar fazer com que ele experimente menores episódios de dor ou dor com menor intensidade. E aí, caso esse aluno se incomode com isso, você pode mexer no aparelho, mexer em tudo ali para tentar reduzir um pouco mais a dor. Ou tentar explicar, cara, a gente reduziu sua dor, era 7, você está fazendo sentindo 5. Então a gente vai melhorar gradativamente. É bom a gente explicar como se fosse um remédio. Explicar, cara, é como se fosse um remédio. Quando você toma remédio, o que você está passando mal passa na hora? Não passa.
Não leva um tempinho? Mesma coisa que a gente. Você ainda vai continuar com sintomas de dor, mas gradativamente a gente vai, desculpa, diminuir esses sintomas. E aí você vai jogar, mas cuidado para usar isso, não vicia o aluno nisso aqui, tá bom? Você vai usar em um momento estratégico, mas eu quero que você entenda que ele vai ter ali uns percursos de dor alto, dor baixo, que você vai calculando, você vai anotando para você entender. E o mais legal é que essa tabela ajuda a gente a entender como que a dor do aluno se comporta, ou como que o aluno se comporta com a dor. E aí eu consigo, por exemplo, cara, o dia que eu fiz um treinamento X com ele gerou mais dor. Ou eu, nesse dia, aplico esse treinamento, ou nesse dia não, ou no dia desse treinamento eu aplico de acordo com a condição que o aluno tiver, ou eu preciso manejar esse treinamento para reduzir. Cara, esse treino aqui, o cara não sentiu dor. Opa, vou analisar tudo que rolou nesse treinamento e vou tentar reproduzir nos outros. Entendeu? Então aí eu vou jogando com isso aqui. Então, não vicia o aluno, mas aplica ali sempre que possível. Então, espero que você tenha gostado. A ideia aqui foi essa. Quero te lembrar de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo. Agora que o canal está começando, então vai ser um vídeo por semana aí, tá bom? Enquanto eu puder, vai ser assim. E também tem aqui no cantinho o meu Instagram para você acompanhar o meu trabalho com os meus alunos, tá? E te desejo aí um excelente trabalho e vamos para cima melhorar ainda mais a educação física com base na ciência. Vamos para cima.